Shalom, muito boa noite. Eu sou Junei Barbosa e esse é o meu comentário do dia, hoje com o sinal de Jonas e a morte e ressurreição do Messias. Trata-se de um tema muito importante, que é um divisor de águas na identificação do verdadeiro Mashiach de Israel, a saber, Yeshua ben Yosef, o filho de José e de Miriam, por suposto. Nosso agradecimento antecipado àqueles que vão curtir e compartilhar esse vídeo. Eu peço, por favor, que vocês façam isso para que essa mensagem possa alcançar mais corações. A maioria dos cristãos acredita que o Messias morreu em Jerusalém, ou Jerusalém, e que essa morte se deu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, ou cerca das 10 horas da manhã, horário de Brasília, e que ele ressuscitou em algum momento indefinido da noite do sábado para o domingo, portanto, já na parte escura do primeiro dia da semana. No entanto, quando calculamos o tempo transcorrido entre esta morte e ressurreição, suposta nesta teoria cristã, de acordo com essa premissa, nós conseguimos chegar a um máximo de 38 horas e meia. Já o tempo do seu sepultamento chega a um máximo de 35 horas e meia. Trata-se de uma interpretação mirabolante que choca com o único sinal da messianidade de Yeshua, segundo ele mesmo anunciou. E choca porque não alcança nem a metade do tempo necessário para que se cumpra o sinal dele como o Messias enviado. E nós temos isso claramente no livro de Tiago, ou Mateus, capítulo 12, versículo 39 e 40. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Ioná, pois como Ioná, ou Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Note que não existe outro sinal de que Yeshua seja o Messias, um sinal claro para a sua geração. Assim, quando alguém afirma que o Messias morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, ele está dizendo que este não é o Messias de Israel, nem é o Messias da sua geração. Portanto, não se trata de buscar pelos em ovo. Não se trata de um tema de pouca importância. Ao contrário, se trata de um tema de elevadíssima importância. Yeshua é o Messias? Somente se do modo como Ioná esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe antes de ser um pregador para os ninivitas, e Yeshua também passa 3 dias e 3 noites no seio da terra antes de ser anunciado como Mashiach. E é importante nós lembrarmos que durante seu ministério terreno, Yeshua proibiu aos talmidim, aos discípulos, dizerem às multidões que ele era o Messias. E por quê? Porque o sinal de Ioná ainda não tinha se cumprido. E ele tinha que cumprir esse sinal antes de ser anunciado como o futuro rei de Israel, porque essa é a função de Mashiach, entre outras coisas, reinar sobre Israel. Portanto, nós estamos diante de um sinal ignorado pelo povo de sua geração,
E isso explica por que muitos judeus da sua época não creram em Yeshua, e que é ignorado pelos cristãos desta geração, o que explica por que há tanta dificuldade de se entender a verdadeira identidade de Yeshua como o Messias judeu, como o Messias de Israel. É que temos forjado, através da religiosidade cristã, da patrística, dos pais da igreja, dos papas, dos reformadores e tudo isso, uma identidade própria para aquele que deveria ser o Messias de Israel. Ora, se nós viajarmos na teoria da ressurreição, e eu convido vocês para fazerem essa viagem comigo, na teoria da ressurreição no domingo à noite, fixado aleatoriamente, ou digo, fixando aleatoriamente, esse evento para as 5h30 da manhã, considerando que em abril o sol nasce em média às 6h10 da manhã, sobre Jerusalém, o período que o Messias esteve morto foi de apenas 38h30. Mas, como nem a ressurreição no domingo pode ser provada pelas Escrituras, menos ainda a hora desse evento. E isso deixa em aberto todas as opções imagináveis. Assim, se o evento tivesse ocorrido à meia-noite, estamos falando da ressurreição, nós teríamos 33h30 desde a morte até a ressurreição, e apenas 30h30 sepultamento. Agora, suponha que a ressurreição tivesse ocorrido às 20h, já que em abril o sol se põe em média às 19h10. Nesse caso, o tempo da morte de Yeshua seria de apenas 28 horas. E o tempo de seu sepultamento seria ainda menor, de apenas 25 horas. Isso quer dizer 1,25 a mais do que um dia completo de 24 horas. É evidente que alguma coisa está errada com a cronologia cristã tradicional dos eventos ligados à morte, sepultamento e ressurreição de Yeshua, posto que, de acordo com ela, Yeshua esteve morto durante uma fração de sexta-feira, que é dado como o primeiro dia de sua morte, o dia inteiro do sábado, que é dado como o segundo dia, e em nenhuma fração do domingo, que seria o terceiro dia, já que ao nascer do sol, ele já tinha ressuscitado. Portanto, não existem formas de se encontrar 3 dias entre a suposta morte de Yeshua às 3h da tarde de sexta-feira e a sua ressurreição sábado à noite. Porque, no máximo, nós teríamos uma fração de um dia e um dia completo. Em suma, a conta católica nos leva, no máximo, a 2 dias, e ainda assim, 2 dias pelo raciocínio do tempo incluído. Essa inconsistência, meus amados, se repete exatamente quando se somam as noites. Pois essa cronologia nos permite apontar a primeira noite da morte de Yeshua como sendo a noite de sábado, começando no pôr do sol da sexta, e um pedacinho, não se sabe de que tamanho, da noite de domingo, onde as contas estão completamente fora de lugar e nem sequer são permitidas pelas escrituras, evidentemente. Ok.
terceira noite fica por conta da imaginação. Assim como a conta também deixa o terceiro dia por conta da imaginação, porque quando o sol nasce no domingo, o suposto terceiro dia depois da sua morte, ele já ressuscitou, e, portanto, ele não entra no terceiro dia, e o dia só é dia porque ele se faz acompanhar de uma parte clara, como nós já vimos no estudo anterior, o comentário número 15, e eu peço que vocês não deixem de assisti-lo e de compartilhá-lo para que o sentido desta mensagem possa ficar plenamente claro. E eu oro nesse sentido, oro por vocês, oro por toda a casa de Israel no Brasil e pela casa de Judá, para que nós possamos nos desprender dessas ficções religiosas que nos mantêm tão afastados das Escrituras, ao ponto de dizermos que ele ressuscitou no domingo à noite, mas não sabemos a que horas isso aconteceu. Ora, as Besorat Harbaim, ou seja, os 4 evangelhos, são unânimes em atribuir a Yeshua a garantia de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E isso ao terceiro dia, a contar de sua morte. Isso é registrado por Matitiarro, Marcos e Yohanan como testemunhas presenciais, vivenciais dos acontecimentos, e também por Lucas, um historiador imediato, um narrador imediato, um jornalista do primeiro século. Um jornalista investigativo, isso que Lucas foi, em todos os casos. A ressurreição foi marcada para o terceiro dia. Repito, para o terceiro dia. Claro que os defensores da Sexta-feira Santa, do Sábado de Aleluia e do Domingo da Ressurreição jogam com as palavras de Yeshua registradas pelos emissários e que nós agora leremos. Vamos primeiro para Mateus, capítulo 17, 22 e 23, onde diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Marcos 10, 34. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Lucas capítulo 24, versículo 7. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja posto no madeiro ou crucificado, era o modo romano das execuções, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas capítulo 24, versículo 7, desde logo o Taurus romano não é exatamente a cruz que os cristãos estão venerando hoje, mas isso fica para outra oportunidade. Yohanan, ou João, capítulo 2, versículo 19. Esse é o versículo chave. Yeshua respondeu e disse-lhes: derribai este templo, falando do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Então, Yeshua fala da destruição do templo do seu corpo e da ascensão. Ora, os defensores da Sexta-feira Santa e do Domingo da Ressurreição enfatizam a afirmação de Yeshua: e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Mateus capítulo 17, versículo 23. Esse texto, supostamente, permite a contagem de sexta-feira como sendo o primeiro dia, do sábado como sendo o segundo dia, e das primeiras horas de domingo à noite como inteirando o terceiro dia. Se trata de uma suposição. E uma suposição mais do que descabida. Por quê? Yeshua ressuscita no domingo à noite. O terceiro dia a contar a partir de sexta. Essa é a proposta. Se isso acontece,
nunca se concretiza nem a terceira noite, a partir do Shabat, pois isso exigiria, no mínimo, que ele ressuscitasse na noite de segunda-feira. Vamos contar as noites. Ele deve ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso nós vamos ver mais profundamente no próximo estudo. Agora vem. Ele morre sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde. A noite começa após o pôr do sol em Israel, por volta das 19h20 a essa época do ano. Então, a noite de sábado, a noite de domingo, a segunda noite. E a noite de domingo para a segunda, ou seja, a noite de segunda seria a terceira noite. Vamos contar os dias. Mesmo que você inclua as 3 horas, desde a sua morte na sexta-feira, supondo isso, às 3 horas da tarde da sexta-feira, o primeiro dia. E você completa o segundo dia às 3 horas da tarde, do sábado às 3 da tarde. E aí você tem o terceiro dia completado somente no domingo à tarde, às 3 da tarde. Não existe forma nem matemática para você enfiar 3 dias e 3 noites num período inferior a 40 horas. E talvez, inclusive, inferior a 30 horas. Posto que não existe nenhum teólogo capaz de evidenciar a hora da suposta ressurreição de Yeshua na noite de sábado para domingo. Se trata, portanto, de uma contagem que só prevalece porque outros textos foram deliberadamente ignorados. Yeshua não está dizendo que ele ressuscitará depois de 3 horas de sexta-feira, de 24 horas do sábado e de alguns minutos ou mesmo horas de domingo à noite. O que, na melhor das hipóteses, como já falamos atrás, daria 38 horas. Quero lembrar aos meus irmãos que aqueles que desejarem o PDF desse estudo devem deixar o seu e-mail embaixo dessa live para que eu possa enviar. E aí vocês vão ter não só o estudo, mas os gráficos ilustrativos, os infográficos que ajudarão melhor a entender esse tema. Estamos fazendo tudo possível para que essas verdades possam ser resgatadas e estudadas. Quero agradecer também àqueles irmãos que, sentindo-se tocados pela Ruach HaKodesh, a nos abençoar, patrocinando esse trabalho, entrem em contato comigo, que eu indicarei como fazerem. Agora, voltando a Yeshua, ele afirma, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Aqui Mashiach anuncia exatamente aquilo que o profeta havia falado, ou seja, que passados 2 dias seu povo receberia vida e que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Texto que não é demais repetir, apesar de eu já ter lido no estudo anterior. Estamos falando de Rocheia, Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, e que declara: vinde, tornemos a Jeová, porque ele despedaçou e nos sarará, ele feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. De acordo com essa previsão, Mashiach ressuscitaria por todo o seu povo Israel, passados 3 dias de sua morte. Agora tome 3 dias a partir de sexta-feira, às 3 da tarde, completando-se o primeiro dia ao sábado, às 3 da tarde, quando se iniciaria o segundo dia, para terminar no domingo, às 3 da tarde, dando início ao terceiro dia, que só se completaria na segunda-feira, às 3 horas da tarde.
Porque se Yeshua ressuscitasse um pouquinho depois das 3 horas, nós poderíamos dizer que estaria começando o terceiro dia, ou melhor, a 49ª hora depois da sua morte, porque o dia só começa ao pôr do sol. Para completar 3 dias e 3 noites, é necessário que Mashiach tenha ressuscitado na segunda-feira, à tarde, às 3 da tarde. E desde logo vocês não vão encontrar nenhum teólogo que se habilite a fazer semelhante cálculo com respeito ao dia da morte e da ressurreição de Yeshua. E nós poderíamos dizer que o problema básico aí é viajarmos nos mares onde todos já navegaram e, ao mesmo tempo, deixarmos de pensar e permitirmos que outras pessoas pensem por nós. Agora, meus amados, eu gostaria de pedir que vocês não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Essa série está sendo um pouco mais longa que as anteriores. Não era bem o meu propósito, mas o tema promete e ele necessita uma extensão maior. Eu devo chegar em torno dos 25 minutos e me perdoem por estar segurando vocês tanto tempo a essa hora da noite. Bem, vamos continuar então com essa questão. De acordo com o que nós já lemos, Yeshua tinha que ficar 3 dias e 3 noites. E isso só se completaria se ele ressuscitasse segunda-feira à tarde, às 3 horas, tendo por premissa que ele morreu no domingo à tarde. Perdão, na sexta-feira à tarde. Deveria ser lógico que só há uma forma de somar 3 dias e 3 noites. Essa forma é juntando 3 partes claras de 12 horas, que somam 36 horas, e outras 3 partes escuras de 12 horas, que somam outras 36 horas. E foi isso que entenderam os fariseus quando, indo a Pilatos, disseram: Adão, Senhor, nós nos lembramos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mateus 27, 62 e 63. E eu quero chamar a atenção para essa declaração. Ele disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Você nunca terá, depois de 3 dias, com uma morte acontecendo às 3 horas da tarde de sexta-feira e uma ressurreição acontecendo nas primeiras horas do domingo, ainda pela noite. Agora bem, os fariseus deixam claro que Yeshua falou de uma ressurreição não apenas ao terceiro dia, como convenientemente exploram os defensores da Sexta-feira Santa e do domingo da ressurreição, mas de uma ressurreição a acontecer depois de 3 dias, o que dá exatamente 72 horas. Bem, sobre essa conversa e sobre os 3 dias e 3 noites que Yeshua ficaria no coração da terra, falaremos no próximo comentário. Eu estou me despedindo de vocês. Eu retorno em instantes para a continuação dessa live, a fim de ganharmos tempo, já que ontem a live não ficou bem gravada e eu tive que deletá-la, como foi do conhecimento daqueles que me acompanharam. E me desculpem, porque alguns até já tinham começado a compartilhar. Eu volto em instantes para o outro tema desta série, a fim de que nós possamos virar essa página e avançarmos por outros caminhos. O Eterno abençoe a todos. Muito obrigado por me acompanharem. Muito obrigado pelo compartilhamento e por curtirem esse vídeo. Shalom, shalom.